22 indícios de que sua prosperidade está sendo preparada. Nem todo avanço começa com aplausos. Às vezes começa com silêncio, com desconforto, com a sensação estranha de que algo está mudando, mesmo que nada externo ainda tenha mudado. E se eu te disser que antes de qualquer prosperidade visível, existe uma preparação invisível? Napoleon Hill ensinava que riqueza não nasce no bolso, nasce na mente. E antes da mente prosperar, ela é moldada. Hoje você vai entender 22 indícios claros de que sua prosperidade já está sendo preparada. Mesmo que você ainda não veja dinheiro entrando como gostaria. Respire fundo, porque talvez você esteja mais perto do que imagina. Primeiro indício: você começou a se incomodar com a mediocridade. O que antes era aceitável, agora parece pequeno. Conversas rasas começaram a te cansar. Ambientes limitados começaram a te apertar. Isso não é arrogância, é expansão interna. Segundo indício: você sente que está sendo separado. Algumas amizades se afastaram. Alguns ciclos se encerraram. E, embora doa, existe uma sensação de alinhamento acontecendo. Prosperidade exige espaço. E às vezes o espaço vem através de cortes. Terceiro indício: sua mente começou a pensar em longo prazo. Você não quer mais apenas pagar contas. Você quer construir. Você quer deixar marca. Você quer estabilidade real. Quarto indício: você está mais seletivo com seu tempo. E tempo é a moeda mais cara de todas. Quinto indício: você sente uma pressão interna diferente. Não é ansiedade comum. É como se algo estivesse te empurrando para um nível maior. Isso é preparação. Sexto indício: você começou a observar padrões financeiros na sua família e decidiu quebrá-los. Isso é mentalidade de construtor. Sétimo: você começou a perceber que dinheiro responde à identidade. E aqui está um ponto profundo. Riqueza é consequência de quem você se tornou. Oitavo: você sente que precisa crescer antes que o dinheiro cresça. Nono: você está sendo testado na paciência. Décimo: você começou a valorizar disciplina. 11º: você percebeu que reclamação não produz prosperidade. 12º: você começou a cuidar mais do seu estado emocional, porque emoções descontroladas sabotam ganhos. 13º: você passou a estudar mais. 14º: você começou a visualizar seu futuro com detalhes. 15º: você sente que está em transição, e transições são desconfortáveis. 16º: você parou de buscar atalhos. 17º: você começou a se posicionar diferente. 18º: você sente que sua mentalidade antiga está morrendo. 19º: você está mais atento às oportunidades. 20º: você começou a acreditar que merece prosperar. 21º: você entende que prosperidade é espiritual antes de ser material. E aqui eu preciso te agradecer. Se você está aqui até agora, assistindo, refletindo, crescendo junto, saiba que isso fortalece esse canal de uma forma que você talvez nem imagine. Cada visualização consciente é energia alinhada. E se você sente que quer dar um passo a mais nessa jornada, existe a área de membros, como um aprofundamento espiritual dessa caminhada, apenas para quem sente que está pronto para ir além. 22º indício: você sente que algo grande está sendo preparado mesmo sem provas externas ainda. E essa sensação não é ilusão, é alinhamento. Há fases da vida que parecem atraso, mas são incubadoras. Você olha ao redor e pensa: por que ainda não aconteceu? Mas talvez a pergunta correta seja: o que ainda precisa ser formado dentro de mim? Prosperidade verdadeira não chega para quem apenas deseja. Ela chega para quem está preparado para sustentar. E sustentar riqueza exige estrutura interna. Vamos aprofundar os indícios. Quando a prosperidade está sendo preparada, você começa a perceber algo curioso. As dificuldades aumentam, mas sua resistência também.
Isso não é coincidência. Hill falava sobre a lei da compensação. Cada desafio carrega uma semente equivalente de benefício. Mas só quem amadurece consegue enxergar. Outro indício forte. Você começa a sentir menos inveja e mais inspiração. O sucesso dos outros deixa de te incomodar, passa a te ensinar. Isso é mentalidade de abundância. Quando a prosperidade está sendo preparada, você não compete. Você aprende. Outro sinal. Você começa a entender que dinheiro é amplificador. Ele não transforma caráter. Ele revela caráter. E talvez por isso a vida esteja trabalhando em você antes de liberar mais recursos. Mas um indício. Você começa a perceber que o problema nunca foi falta de oportunidade, mas falta de posicionamento. Algo dentro de você muda. Você começa a falar diferente, andar diferente, pensar diferente. E o mais curioso, as pessoas começam a perceber. Talvez você já tenha ouvido. Você está diferente. Sim, está. Porque prosperidade não começa na conta bancária. Começa na identidade. Outro indício silencioso. Você começa a se afastar de ambientes onde dinheiro é tratado como algo negativo. Você começa a perceber que crenças coletivas influenciam resultados individuais. E aqui existe algo profundo. Riqueza não é apenas sobre ganhar. É sobre permitir. Permitir receber. Permitir crescer. Permitir expandir. Outro sinal claro. Você começa a se tornar mais responsável. Sem vitimismo. Sem terceirizar culpa. Prosperidade exige responsabilidade. Outro indício. Você sente que não pode mais voltar ao que era antes. Mesmo que quisesse. Algo mudou. É como atravessar uma ponte interna. Você não vê o destino ainda, mas sabe que não pertence mais ao ponto de partida. E talvez esse seja um dos maiores sinais. Quando a prosperidade está sendo preparada, existe uma sensação de inevitabilidade. Não arrogância. Eles. Inevitabilidade. Como se algo estivesse sendo arquitetado. Você começa a perceber sincronicidades e ideias surgem. Pessoas certas aparecem. Informações começam a fazer sentido. E ainda que o dinheiro não tenha chegado no volume que você deseja, o campo já começou a se mover. Napoleão Hill ensinava que o subconsciente trabalha 24 horas por dia quando recebe uma instrução clara. Se você tem clareza, se você tem desejo definido, se você está ajustando sua identidade, a engrenagem já começou. Talvez a colheita ainda não seja visível, mas o solo já está sendo preparado. E se isso está fazendo sentido para você, é porque você reconhece algo aí dentro. Você já não pensa como pensava há 2 anos. Você já não aceita o que aceitava. Você já não vibra na mesma frequência. Isso é preparação, mas ainda a níveis mais profundos. Porque prosperidade não é apenas mentalidade. É transformação estrutural. E é isso que vamos aprofundar agora. Existe um estágio da preparação que quase ninguém reconhece. É quando você começa a perder o medo de crescer. No começo da jornada, a pessoa diz que quer prosperar, mas inconscientemente teme a responsabilidade que vem junto. Mais dinheiro exige mais maturidade, mais estabilidade emocional, mais controle interno. E quando sua prosperidade está sendo preparada, você começa a desejar responsabilidade. Isso é um marco. Outro indício profundo. Você começa a enxergar dinheiro como energia de troca, não como salvação. Isso muda tudo. Porque quem vê o dinheiro como salvador, cria dependência. Quem vê como ferramenta, cria estratégia e você começa a agir com estratégia. Você começa a pensar em construção, não em consumo. Você começa a perguntar o que isso gera no longo prazo. E essa pergunta já demonstra elevação. Outro sinal poderoso. Você começa a desenvolver autocontrole. Impulsos diminuem. Compras emocionais reduzem. Reações explosivas perdem força. Prosperidade não combina com instabilidade emocional. Hill falava que disciplina é o preço da grandeza. E disciplina começa nos pequenos detalhes.
Outro indício, você começa a sentir que precisa se posicionar de forma mais firme. Você já não aceita qualquer coisa, já não aceita qualquer proposta, já não aceita qualquer ambiente. Você começa a entender seu valor. E quando você entende seu valor, o mercado começa a entender também. Outro sinal claro de preparação. Você começa a ter ideias maiores do que seu cenário atual. Ideias que parecem ousadas. Projetos que parecem distantes, mas que não saem da sua cabeça. Isso não é delírio. É expansão mental. Toda prosperidade começa como uma imagem interna persistente. Se a imagem permanece, é porque ela encontrou terreno fértil. Outro indício forte. Você começa a investir em você, conhecimento, saúde, postura, presença. Você começa a se tratar como alguém que está indo para outro nível. Porque no fundo, você sente que está. Outro sinal, quase invisível. Você começa a sentir menos necessidade de provar algo para os outros. Isso é maturidade financeira. Quem precisa provar ainda está buscando validação. Quem está sendo preparado busca consistência. E há algo ainda mais profundo. Você começa a tolerar desconforto. E esse talvez seja o maior divisor de águas. Porque crescimento é desconfortável. Construção é cansativa. Disciplina é repetitiva. Mas você continua, mesmo sem aplauso, mesmo sem resultado imediato. Isso é mentalidade de prosperidade e informação. Agora preste atenção nisso. Quando sua prosperidade está sendo preparada, você começa a sentir paz, mesmo antes do dinheiro chegar. E isso é poderoso, porque significa que sua segurança já não depende exclusivamente do saldo bancário. Ela depende da sua identidade. E identidade precede renda. Napoleon Hill falava sobre o propósito definido. Quando você encontra propósito, você encontra direção. Quando encontra direção, encontra foco. Quando encontra foco, encontra resultados. E talvez você esteja nesse estágio agora. Fase de foco. Fase de lapidação. Fase de alinhamento. Se você sente que sua mentalidade está mudando mais rápido do que suas circunstâncias, isso é um sinal. Se você sente que está se tornando alguém que o antigo você não reconheceria, isso é outro sinal. Se você percebe que suas conversas internas estão mais firmes, mais estratégicas, mais confiantes, isso é preparação. E existe algo ainda mais decisivo. Você começou a parar de se comparar. Comparação paralisa. Construção exige concentração. E você está concentrado. Talvez ainda não totalmente estável, mas muito mais consciente. E consciência é o início da prosperidade sustentável. Mas ainda há um ponto mais profundo. O ponto onde a mentalidade deixa de ser teoria e vira compromisso real. É isso que vamos abrir agora. Existe um instante silencioso em que você percebe que não quer mais voltar atrás. Não porque tudo já deu certo, mas porque você já mudou por dentro. Esse é o ponto de não retorno psicológico. E quando sua prosperidade está sendo preparada, você passa por ele. Você começa a perceber que seus antigos padrões não combinam mais com quem você está se tornando. Velhos hábitos começam a incomodar. Velhas justificativas perdem força. Velhas desculpas ficam pequenas demais para sua nova consciência. Isso é um dos sinais mais fortes de que algo maior está sendo arquitetado. Outro indício marcante. Você começa a entender que prosperidade não é apenas ganhar mais. É se tornar maior. Maior emocionalmente. Maior mentalmente. Maior espiritualmente. E essa expansão começa a refletir nas suas decisões. Você começa a escolher o difícil que constrói, em vez do fácil que alivia. Essa troca é maturidade. Outro sinal profundo. Você passa a sentir responsabilidade pelo seu futuro financeiro. Sem culpar governo, sem culpar família, sem culpar passado. Você assume o controle. E quando alguém assume controle, o jogo muda. Outro indício poderoso. Você começa a valorizar
silêncio estratégico. Menos exposição. Menos explicação, mais execo. Prosperidade é construída no silêncio, antes de ser exibida no resultado. Talvez você esteja nessa fase agora, trabalhando quieto, pensando quieto, planejando quieto. Isso não é estagnação. É incubação. Outro sinal. Você começa a perceber que disciplina virou rotina. Não é mais esforço extremo. É padrão. Você acorda e faz o que precisa ser feito, mesmo sem motivação intensa. Isso é identidade próspera se formando. Napoleon Hill dizia que repetição cria crença. E crença cria realidade. Se você está repetindo novos comportamentos, você está criando nova realidade. Outro indício forte. Você começa a filtrar melhor o que entra na sua mente. Informações, pessoas, influências. Porque você entendeu que ambiente molda resultado. E aqui existe algo ainda mais sutil. Você começa a sentir menos urgência desesperada. A ansiedade diminui. Não porque tudo já resolveu, mas porque você confia no processo. Confiança é sinal de alinhamento. E alinhamento é sinal de preparação. Talvez o dinheiro ainda não esteja no nível que você quer, mas sua postura já está. E postura antecede patrimônio. Outro indício que quase ninguém percebe. Você começa a perceber que está sendo observado. Oportunidades começam a surgir discretamente. Convites aparecem. Portas começam a se entreabrir. Isso não acontece por acaso. O mundo responde à identidade. E quando sua identidade sobe, o ambiente ajusta. Mas existe algo ainda mais decisivo. Você começou a se comprometer com o crescimento, mesmo sem garantias, sem promessa externa, sem contrato assinado, sem resultado imediato. Compromisso interno. Esse é o verdadeiro divisor. Porque quando alguém decide internamente prosperar, o externo começa a se reorganizar. Talvez devagar, talvez silenciosamente. Mas começa. Se você sente que já não consegue pensar pequeno, que já não consegue viver pequeno, que já não aceita a mentalidade pequena, isso é sinal. Se você sente que está construindo uma versão sua que o antigo você nem imaginava, isso é preparação. Mas ainda há o último estágio. O estágio da inevitabilidade. E é nele que vamos entrar agora. Existe um momento em que a prosperidade deixa de ser uma esperança e passa a ser uma convicção silenciosa. Você não fala sobre isso o tempo todo. Você não precisa anunciar, mas sabe algo está sendo preparado. E quando chegamos nesse estágio, os sinais se tornam mais claros. Primeiro, você começa a agir como alguém que já está subindo de nível. Sua postura muda. Sua linguagem muda. Sua energia muda. Você já não fala como vítima. Você fala como construtor. Segundo, você começa a tomar decisões pensando na versão futura de você. Não apenas no conforto imediato. Isso é mentalidade de legado. Terceiro, você começa a perceber que prosperidade não é só dinheiro. É clareza. Clareza sobre quem você é. Clareza sobre onde quer chegar. Clareza sobre o que não aceita mais. E clareza elimina desperdício de energia. Quarto sinal forte. Você sente que sua fé aumentou. Não fé ingênua, mas fé estratégica. Você faz sua parte, mas confia no processo. E aqui entra algo que poucas pessoas entendem. Prosperidade verdadeira exige alinhamento espiritual. Não importa sua religião. Importa sua conexão interna. Quando você entende que dinheiro é consequência de valor entregue, e valor entregue é consequência de identidade, você para de perseguir dinheiro. Você começa a perseguir crescimento. E crescimento gera dinheiro. Outro sinal claro. Você não quer apenas ganhar. Você quer sustentar. Você quer estabilidade. Você quer consistência. Isso é maturidade financeira. Outro indício inevitável. Você começou a sentir que não está sozinho nesse processo. Ideias aparecem na hora certa. Aprendizados
chegam no momento exato. Vídeos certos surgem quando você precisava ouvir. Nada disso é acidental. Quando a mente está preparada, ela reconhece oportunidades. E talvez você esteja reconhecendo agora. Porque se esses 22 indícios ressoaram dentro de você, é porque algo já mudou. Você não está mais no estágio da dúvida total. Você está no estágio da preparação consciente. E aqui vai algo importante. Prosperidade não chega gritando. Ela se aproxima em silêncio. Primeiro ela muda sua mente. Depois muda suas decisões. Depois muda seus resultados. Nessa ordem. Se você está na fase da mente, continue. Se está na fase das decisões, aperfeiçoe. Se está na fase dos resultados, começando a surgir, sustente. Mas nunca volte. Porque o antigo, você não combina mais com a nova consciência que está sendo formada. Agora deixa eu te dizer algo com firmeza. Se você se identificou com pelo menos metade desses sinais, você já entrou na zona de inevitabilidade. Pode demorar dias. Pode demorar meses. Mas a preparação já começou. E o que começa internamente sempre encontra forma externa. Agora respire fundo. Sinta. Você não é a mesma pessoa de antes. E isso é o maior indício de todos. Se você sente que está atravessando essa transição, comenta aqui. Eu estou sendo preparado. Ou então, minha prosperidade já começou. Ou ainda, eu não volto mais para o nível antigo. Escreva. Afirme. Declare. Isso consolida a identidade. Existe um erro que impede muitas pessoas de atravessarem da fase de preparação para a fase de manifestação. Elas reconhecem os sinais, mas não assumem a identidade. Prosperidade não é um evento. É uma posição interna. Enquanto você espera se sentir totalmente pronto para agir como alguém próspero, você adia o processo. Então agora, preste atenção. Se sua prosperidade está sendo preparada, sua responsabilidade aumenta. Primeiro passo prático. Defina com clareza quem você está se tornando. Não quanto quer ganhar, mas quem você precisa ser. Uma pessoa disciplinada? Uma pessoa estrategista? Uma pessoa emocionalmente estável? Uma pessoa focada em longo prazo? Escreva isso, porque identidade escrita se torna compromisso. Segundo passo. Reorganize seu ambiente. Ambiente molda comportamento. Se você quer prosperar, seu espaço precisa refletir crescimento. Mesa organizada. Agenda definida. Rotinal. Estruturada. Prosperidade ama ordem. Terceiro passo. Controle emocional financeiro. Nunca tome decisões financeiras em estado emocional instável. Euforia gera impulsividade. Medo gera paralisação. Prosperidade exige equilíbrio. Quarto passo. Comece a pensar em ativos, não apenas em renda. Quem está sendo preparado começa a pensar em construção, fontes recorrentes, habilidades monetizáveis, posicionamento de mercado. Quinto passo. Invista em conhecimento estratégico. Não acumular informação, mas desenvolver capacidade de gerar valor. Lembre-se, dinheiro segue valor. Valor segue habilidade. Habilidade segue prática. Sexto passo. Pare de se apresentar como alguém pequeno. Sua linguagem importa. Quando você diz eu tento, você enfraquece identidade. Quando você diz eu construo, você fortalece identidade. Sétimo passo. Crie metas silenciosas. Não anuncie tudo. Construa primeiro, mostre depois. Prosperidade sólida nasce na descrição. Oitavo passo. Treine constância. Faça mesmo quando não estiver motivado. Porque riqueza não é feita de picos de esforço. É feita de consistência. Nono passo. Proteja sua energia. Evite discussões inúteis. Evite ambientes negativos. Evite comparações constantes. Energia desperdiçada atrasa crescimento. Décimo passo. Desenvolva visão de longo prazo. Pergunte-se: isso constrói a minha versão de 5 anos à frente? Se não constrói, reavalie. Agora entenda algo crucial. A fase de preparação pode parecer lenta, mas ela é estratégica. Napoleon Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas
e percebeu algo comum. Antes da grande virada financeira, quase todas passaram por uma fase de intensa reorganização interna. Essa fase não aparece nas fotos, não aparece nas redes, não aparece nos aplausos, mas é a mais importante. Talvez você esteja exatamente nela, se você sente que sua mentalidade mudou, que sua disciplina aumentou, que sua visão está mais clara, que seu padrão interno subiu. Então não questione se está atrasado. Você está sendo estruturado. E estrutura sólida sustenta a expansão. Agora deixa eu dizer algo direto. Não desperdice essa fase. Não volte para velhos padrões por impaciência. Não negocie sua nova identidade por resultados rápidos. Prosperidade construída devagar dura mais. E existe um último ajuste: assuma publicamente menos. Nem que seja aqui nos comentários que você está em transição. Porque declaração consolida identidade. Escreva algo como: eu estou na fase de preparação. Ou eu escolho sustentar minha prosperidade. Ou eu não volto mais ao nível antigo. Isso é mais do que comentário. É posicionamento mental. E posicionamento mental muda destino. Se este conteúdo tem feito parte da sua jornada, saiba que você não está aqui por acaso. Existe uma frequência que conecta pessoas que estão prontas para crescer. E se em algum momento você sentir que quer aprofundar ainda mais essa caminhada, existe a área de membros como um passo a mais nessa jornada de alinhamento. Sempre ou apenas continuidade para quem sente o chamado. Agora respire fundo. Você não está esperando prosperidade. Você está sendo preparado para sustentá-la. E isso muda tudo.